A ilusão do eu. A identidade é escravidão. Este é o limite da condição humana, porque o extraordinário acontece para além da realidade do ego. A criação do eu. Desde que nascemos que começamos a criar uma identidade, e nos adaptamos à mentalidade de nossa sociedade através da tradição, educação, e, posteriormente, através de todas as formas de influência e manipulação como televisão, redes sociais e internet em geral. Portanto, desde o início de nossas vidas que nos dizem o que é bom, e o que é ruim, o que é verdade, e o que não é, fomos ensinados como e o que pensar, como se comportar, e assim por diante. Aprendemos como julgar a nós mesmos, e como julgar os outros. Aprendemos o feio, o bonito, o gordo e o magro, o preto e o branco, o rico e o pobre, etc. Como efeito, aplicamos esses julgamentos a nós mesmos, aos outros e a tudo mais que existe. A partir de todas essas condições, passamos a criar uma identidade que se torna então nosso conceito de eu. Este eu, mais a ideia da nossa imagem física, criada por nós mesmos, ou imposta pelos outros, forma o ego, o nosso ego pessoal. Isso, é claro, é um processo complexo e longo de fatores psicológicos e físicos, que não serão lembrados neste vídeo. O vídeo está indo na direção da consciência. A identidade. É importante entender que nossa identidade não é quem ou que realmente somos. Não podemos criar uma identidade e acreditar que somos ela, porque, antes de criarmos nossa própria identidade já éramos. Somos, simples e incondicionalmente. Todo o processo de construção da nossa identidade aconteceu a partir de conceitos externos, que foram forçados a serem aceitos. Durante sua criação, em qualquer momento não houve espaço e tempo para parar e pensar por nós mesmos, para ouvir e observar nossa natureza interior e aprender com o puro, pois fomos constantemente influenciados por impulsos externos. Sempre nos baseamos no que já existia. Sempre seguimos o que estava pronto para consumir e se adaptar. Desta forma, para a maioria de nós, nunca houve uma oportunidade de conhecer o eu interior, então nunca soubemos quem realmente somos. O eu que criamos é uma combinação de conceitos, ideias e julgamentos de nós mesmos e de todas as experiências passadas e conhecimento acumulado. É totalmente errado considerar a si mesmo como que se sabe ou se pensa. Podemos dizer que é do ego que surgem todos os problemas e ilusões. Pode-se sofrer com a ideia de si mesmo que é completamente absurda, porque ele mesmo a criou. Pode-se sofrer com a comparação com os outros quando não está satisfeito com a ideia de si mesmo e, portanto, sempre tentará ser melhor e ter mais. A pessoa é forçada a satisfazer o ego para ser feliz, mas mais cedo, ou mais tarde o ego revelará seu ciclo infinito de necessidades. Na vida moderna, a pessoa se perde em esforços materialistas para alimentar e satisfazer o ego. A pessoa está constantemente cega e perdida quando a segue, e sempre será assim, até que desperte da ilusão. A natureza do ego é vasta e complexa, e poderia ser discutida em outro vídeo, mas por enquanto basta entender como o ego surge e toma posse e controle do eu. A realização. Existe dentro de nós uma fonte de pura consciência, que continua chamando nossa atenção para despertar da ilusão. Pode-se chamá-lo de intuição, luz, centelha divina ou o que se possa imaginar. Essa consciência está dizendo que há muito mais além das formas físicas de vida. Esta luz faz-nos questionar a nós próprios, ao mundo em que vivemos, ao sistema, ao universo, etc. Faz-nos estar atentos ao nascer do sol e ao toque de uma mão ou de um beijo. Esta consciência é sem forma e atemporal, e não nos pertence. Ao contrário, podemos dizer que pertencemos a ela, ou somos um com ela. Essa consciência é o que nos mantém vivos. O coração não precisa de batedor para bater. Os pulmões não precisam de um respirador para respirar.
Da mesma forma, a mente não precisa de um pensador para pensar, e o eu não precisa de uma identidade para ser. Tudo acontece por si só, sob o poder de uma força superior. Não há nenhuma identidade no ser. Existe novamente a ilusão do ego, de que somos nosso próprio corpo, mente e alma, ou sentimentos, pensamentos e emoções. A identidade é escravidão. Este é o limite da condição humana, porque o extraordinário acontece para além da realidade do ego. Quando você abandonar as ilusões do ego, e não estiver mais identificado com o conceito, ou a ideia de si mesmo, você será como é, e sempre foi. O eu puro, parte do universo, em harmonia com todos, junto com a verdade. Se você se identifica com o ego, então a mente agirá de acordo com ele, e todos os pensamentos surgirão desse mesmo estado mental. Se você deseja controlar seus pensamentos, primeiro precisa perceber de onde eles vêm e para quem surgem. Sua vida atual será um produto da mesma condição. A mente pode mudar de estado, então, quando você entender a ilusão do ego e todos os seus conceitos, e não se identificar mais com ele, a mente então mudará para um estado diferente, passando a agir de acordo com ele. Portanto, abandonar o ego é mudar a mente para um estado superior de consciência, onde você vive como o puro, além de todas as ilusões da mente materialista e egoísta, preso na matriz, e vivendo uma mentira. A verdade. É urgente compreender a natureza do ego. Todos os problemas no mundo atual surgem do ego. O ser humano luta por mais e melhor sob o poder do ego, da sua própria identidade e da sua importância. O humano tornou-se agressivo e competitivo consigo mesmo e com sua própria raça. O humano não tem mais consciência de sua própria condição e para onde está levando. Ele cria problemas e depois encontra soluções e, ao aplicar soluções, cria mais problemas. Vive em guerra, consigo mesmo e com sua própria raça e família. O humano está em apuros, porque não se conhece. Ele está perdido e longe da realidade. Gratidão. Namastê.